Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a implementação de duas etapas que faltam, né, para a gente ter um compilador completo, né? Vamos implementar, através de ações semânticas, algumas verificações, estruturas que a gente vai manter aqui no processo, vai nos permitir identificar alguns erros semânticos, alguns erros de contexto, né, dentro do meu programa, alguns erros de significado dentro do programa, e nós vamos gerar código também. A geração de código vai ser para aquela máquina que eu apresentei para vocês nas duas últimas aulas. Essa máquina virtual simples, é uma máquina simples, né? A gente vai gerar esse código mnemônico para essa máquina, e depois eu vou apresentar um interpretador dessa máquina, um programa bem simples também, para a gente poder ver o programa que a gente escreveu, compilado e depois tendo a possibilidade de executá-lo também, tá? Então está no material, a parte da máquina virtual simples, está no capítulo 4, né? Então nesse capítulo aqui, eu tenho, né, a descrição das características aqui da linguagem, característica da máquina, né? Aí as regiões, exemplo de instrução, algumas ilustrações eu trouxe de lá, tá? Tem que corrigir algumas coisinhas aqui, né? Aqui é 30, não é 10, né? Mas as correções eu fiz nos slides. Basicamente, os slides eu tenho um resumo, né, do que está aqui nesse material, certo? Então, mas tem aqui uma explicação, talvez ajude a entender, né? Ali eu só colei as imagens. Chegamos agora no capítulo 5, em que eu vou falar da análise semântica e da geração de código. Então, o que eu vou passar aqui, já tem aqui, né, esse capítulo não tem muita descrição e explicação, só tem aqui os códigos, né, que a gente tem que implementar para ter essa etapa, né? A explicação eu vou fazer agora na aula, né? Mas aí eu vou, ao invés de pegar e copiar e colar, nós vamos construir junto, né? Para ter unidade de ver, prestar atenção. Essa seria a terceira etapa aqui do compilador. Esse daqui seria a versão base, né? De onde vocês vão ter que construir o trabalho final da disciplina, tá? Aí eu fiz aqui uma rápida revisão também, que daquela programação que eu entreguei para você no início do curso, né? Não está 100%, porque, na verdade, estava pensando que tinha um mês a menos aqui, né, nessa programação, até me apavorei. Na verdade, nós temos o próximo mês, mas eu tenho aqui, né, o projeto do compilador dividido em 3 etapas aqui, né, em código vocês vão ter que entregar. A gente desenvolve aqui em sala, eu vou explicando passo a passo como é que é para construir, depois vocês têm que encaminhar esse código para mim com alguma modificação. Então, na análise léxico, vocês já fizeram, vocês incorporaram no léxico lá uma regrinha para poder identificar literal, né? A gente não vai usar isso agora, mas se fizeram uma modificação, entender como é que funciona, né, a ferramenta de geração de analisadores léxicos. Na segunda etapa, nós fizemos a implementação do analisador semântico, sintático, né? Então, nessa etapa aqui, eu não pedi ainda, eu vou pedir para vocês entregar para mim código, tá? Na verdade, eu tenho listas e códigos para vocês mandarem para mim, né? Tenho, acho que 2 listas de exercício e com a aula de hoje vocês vão ter 2 códigos para mandar para mim também. E aí a gente chegou aqui, ó, nessa terceira etapa, em que nós vamos ver o projeto do compilador, certo? Nós vamos ver como é que o compilador funciona na prática agora, implementando a parte de ação semântica e a parte de verificações semânticas, algumas, e a parte de geração de código, né? Uma discussão inicial, pessoal, eu já havia começado a fazer, né, essas modificações que eu propus aqui na calculadora de expressões, né? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, ó. Vamos pegar a nossa gramática da linguagem e nós vamos acrescentar comandos escritas, né? Esse comando de escrita aqui é a geração de código. O que eu vou mandar escrever com o resultado dessa minha compilação? O código, a sequência de código MVS correspondente para cada estrutura sintática do meu programa-fonte. É como se fosse uma tabelinha, né, de conversão. Então, para cada estrutura, qual que é a sequência que vai corresponder àquela estrutura? Então, nós vamos dar significado agora para as estruturas sintáticas. Nós vamos fazer a tradução, né, que é o trabalho do compilador, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos para cada estrutura sintática o correspondente na máquina MVS, né? Para a nossa gramática de expressões, eu só coloquei aqui no final de cada regra, né? E aqui, coincidentemente, ficou no final de cada regra mesmo. Mas vocês vão ver que algumas regras da linguagem completa, nós vamos ter que colocar o comando escrito no meio, né? Na verdade, eu tenho que colocar no lugar onde eu quero que aquele código seja gerado na saída, seja escrito na saída, né? E aí eu terminei outra aula mostrando para vocês essa modificação na gramática daquela calculadora, né, que a gente discutiu. E aí eu fiz um
exemplo e eu mostrei, olha, tá vendo que deu certo aqui, ele está escrevendo direitinho, né? O correspondente em MVS dessa expressão aqui, dessa atribuição aqui, não é nenhuma expressão somente, mas é um comando de atribuição, né? A recebe 10 vezes, abre parênteses, A mais 1, fecha parênteses. Agora, como é que isso, o que ele conseguiu colocar e ordenar que os comandos de forma correta, né? Uma das questões era, eu tenho que transformar a minha expressão que os operadores estão entre os operandos, né? A gente chama de expressão em notação infixa, para uma expressão correspondente em notação pós-fixa, em que eu coloco o operando, o operador, depois dos seus operandos, né? E como é que ele acertou aqui, ó? Carrega constante 10, carrega o valor da variável, quer dizer, ele não multiplicou, ele carregou o próximo valor, né? Então, na pilha a gente tem o 10, o valor de A e o 1. Quando eu mando somar, o que ele vai somar? O valor de A e 1, né? E vai restar a soma desses dois valores na pilha. O valor 10 e a soma desses dois valores na pilha. Quando eu mando multiplicar, aí sim ele vai fazer essa multiplicação, né? E por último, ele vai mandar armazenar. Agora, como é que ele conseguiu ordenar isso? Na verdade, nós colocamos, né, o comando, a instrução de geração de código aqui, né, o comando escrita, na ordem correta. Coincidentemente, ficou no final da regra, né? Vamos entender isso daqui como aquela ação semântica, lembra que a gente falou? Para poder gerar a árvore, para poder fazer o cálculo e agora para fazer a geração de código, né? Então, agora, olha, eu desenhei aqui essa expressão, pessoal, só para ganhar tempo, eu já deixei ela pronta aqui, mostrando o lugar, né, onde cada um desses comandos aqui de escrita, que eu simplifiquei, né, era printf, aí tem tabulação, tem parâmetro, eu só coloquei o comando, só para a gente, o literal, né, o código mnemônico que vai ser gerado. Então, a árvore que foi gerada, né, para essa expressão aqui é essa, né? Se eu acompanhar agora, né, o lugar em que esses comandos escritos vão acontecer, vai dar exatamente a sequência aqui, ó. Perceba, ó, então na árvore, eu percorrendo em pré-ordem aqui, eu percebo, eu vi aqui a variável, mas a variável eu não vou gerar código para ela, né? Eu não estou, a partir da variável, gerando código. Se eu quisesse gerar algum código MVS, né, com tradução variável, diretamente, então o meu comando escrita tinha que estar aqui, ó, entre o var e o attrib, mas não é o caso, né? Ele está no final, ó. Então, as ações aqui de geração de código, estou colocando no lugar correto aqui na minha árvore, tá? Está em vermelho ainda para dar destaque. Aí o que acontece? Então, perceba, eu li o var e a atribuição, mas ele não está fazendo nada. Quer dizer, só depois que ele traduzir a expressão, é que depois da tradução da expressão, ele vai gerar o armazena na variável, né? Na ordem corretinha. Então, se eu percorrer em pré-ordem essa árvore aqui, executando, né, as escritas que estão em vermelho, vamos ver aqui em que ordem que vai aparecer, ó, né? Qual que é o primeiro comando? Carrega constante. Quer dizer, isso é padrão, tá, pessoal? Para quando é número, quando ele encontra um número, ele vai gerar carrega constante, quando ele encontra variável, vai gerar um carrega valor da variável, né? Isso vai acontecer, inclusive, esse esquema aqui nós vamos incluir lá na nossa linguagem. Primeira parte de análise de expressões, as expressões dentro da minha linguagem fonte é isso, né? Só que ainda existem outros operadores que a gente vai ter que representar. Vai faltar o resto da linguagem que a gente vai ter que fazer uma interpretação imaginando essa árvore aqui, do jeito que a gente está fazendo agora, tá? Então, primeiro, o comando escrito vai fazer é carrega constante aqui, ó. Então, carrega constante, certinho, tá? Qual que é o segundo agora? O segundo é próximo, né? Se eu percorrer aqui em pré-ordem, ó, qual que é o próximo comando escrito que vai fazer? Carrega valor da variável. Então, ó, passando por todo mundo aqui, o próximo é carrega valor da variável, né? Aí eu passo, qual que é o próximo? Carrega valor constante, né? Aí qual que é o próximo? Depois que eu fiz aqui a expressão, ele vai somar. Olha lá, carrega constante, carrega valor da variável, carrega constante, soma. Qual que é o próximo, pessoal? Multiplica e, por último, o armazena. Então, é aqui que ele fez de forma correta, né? Que ele fez de forma correta. Uma coisa que eu posso perguntar também para vocês, né, eu dou a expressão e peço para vocês desenharem a árvore, né? E tentando encaixar aqui na ordem correta o lugar onde essas operações aqui vão ser efetivamente realizadas. Quer dizer, na verdade, é desenhar a árvore, cada uma das... né? A árvore que está entre chaves aqui é a ação semântica. Ela vai colocar no lugar correto que ela deve ocorrer, né? Quer ver, só para efeito de... Só para a gente brincar um pouquinho com isso, ó. Suponha que essa ação semântica aqui, ó, eu tirasse daqui e colocasse. Quer dizer, na hora que eu leio a variável, eu mando gerar o comando de armazenar, né? O que vai acontecer? Vai acontecer errado, né? Como se eu estivesse deslocando, ó, isso daqui para cá, ó, né?
É como se eu estivesse trazendo aqui, ó, ao invés de escrever só depois que ele traduziu toda a expressão, ele vai traduzir a ZG na hora que ele viu a variável. É assim que deve funcionar, né? Imaginando as operações de pilha que a máquina vai executar para poder executar cada uma das instruções aqui, né? Então, mas se eu fizer essa modificação, eu tirei o printf do final, eu coloquei entre o var e o attrib, né? Então essa ação semântica vai ser, eu estou tirando ela daqui, ó, né? E estou colocando ela para cá, concorda? Eu vou compilar de novo e vou executar para a mesma expressão aqui para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Vamos fazer ponto calc e agora minha expressão A recebe 10 vezes A parênteses A mais 1. Fecha parênteses. O que aconteceu? Se eu fizer o percurso em pré-ordem aqui, a gente vai ver que o RZG vai aparecer antes da expressão, né? E aqui está em ordem errada. Então, o lugar onde eu colocar essa ação, pessoal, é que vai determinar para mim onde que esse comando vai aparecer. Por exemplo, se eu colocar isso aqui antes, depois da atribuição e antes da expressão, ele vai acontecer do mesmo jeito, né? Eu só estaria mudando... aqui eu não estou o antes e o depois aqui, né? Na verdade, aqui a árvore está desenhada errado. A atribuição, ela aparece aqui, ó. O correto, na verdade, seria assim, ó. A árvore, na verdade, é assim, ó. Comando, aí é var, o atribuição aqui, ó, né? E expressão. Tá? Aqui está errado esse pedaço aqui da árvore, né? Na verdade, o printf que eu acabei de fazer, eu coloquei ele aqui, ó. Poderia ter colocado aqui, vai dar o mesmo resultado, né? Mas o correto é colocá-lo aqui no final desse segmento aqui da minha árvore, tá? Pessoal, essa árvorezinha aqui eu desenhei errado, tá? Esse começo aqui tá errado. Aí o resto tá certo, né? O resto tá correto. Aqui, ó, expressão, vezes expressão. Aqui é número. Aqui é abre parênteses, expressão. Aqui fecha parênteses, aqui é expressão mais expressão, e aqui é variável, né? E aqui é número. Né? Aqui é o A, o recebe, o 10 vezes, abre parênteses, A, o mais e 1, fecha parênteses, né? Essa que é a árvore, tá, pessoal? Desenhei ali um pouquinho... eu não representei aqui, esse comecinho aqui, eu não estou representando exatamente, né? Ó, é comando que é a raiz, aí os filhos, var, atribuição e expressão. Comando que é a raiz, var, atribuição e expressão. Bem, aí o resto do raciocínio é o mesmo, né? Eu um detalhezinho aí, para ficar bem perfeito o que a gente fez. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer agora naquela gramática, né? Só que agora para a nossa linguagem de programação completa, né? Expressões vai ser só um pedaço do trabalho todo. Então, parte 3, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, nesse projeto? Né? Nós temos o léxico, conforme nós implementamos, né? Do léxico aqui, pessoal, falta colocar a parte de comentário, né? Como é que eu vou tratar comentário aqui, ó? Eu vou voltar, isso também eu não expliquei, eu acho. Cheguei a falar sobre comentário? Não, né? Quando a gente fez esse projeto, a gente fez isso. Ele não colocou a parte de comentário. Como é que eu vou fazer o anasador léxico excluir do arquivo fonte o que for comentário? Né? Então, essa explicação tem no material também, tá? Vou voltar lá no... Aqui, ó. Então, ó, comentário, nós vamos criar um novo estado, tá, pessoal? Para onde a gente vai jogar o nosso autômato na hora que a gente entrar num comentário. Então, essa é uma das mudanças que eu tenho que fazer. Então, aqui, ó, nós vamos criar um estado, assim que a gente cria estado, ó, um estado que eu quero, né? Então, essa é uma mudança que eu tenho que fazer no léxico. Ó. E nas regras também a gente vai ter que acrescentar coisa aqui. As regras vai ser o seguinte, ó, comentário de linha é tranquilo, né? Comentário de linha, como é que a gente exclui comentário de linha? Então, é basicamente quando eu encontrar, deixa eu ver onde é que eu estou pondo isso, antes do erro aqui, né? Na hora que eu encontrar, abre parênteses, duas barras, né? Toda vez que eu encontrar duas barras, né? Seguido de qualquer coisa, né? Então, esse ponto asterisco aqui, ó, é barra, seguido de qualquer coisa, exceto nova linha. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Esse é o comentário de linha, tranquilo. Agora, e o comentário de múltiplas linhas, né? Aqui tem uma sequência, mas numa das vezes que eu apresentei isso aqui, o Reuel deu uma ideia e simplificou bastante essa sintaxe. Eu vou até recuperar aqui isso rapidinho aqui, pessoal, que eu achei que ficou mais interessante, né?
Vou só copiar e colar aqui para não ter que ficar digitando isso, ó, que é o comentário. Então, como é que é a ideia do comentário? Quando, comentário de múltiplas linhas, né? Então, eu vou entrar, ó, quando eu leio barra asterisco, eu vou entrar num estado especial, esse que eu criei aqui em cima, tá? Esse estado aqui, ó, chamado comentário, eu vou entrar nele, tá? E aí, eu continuo nele, quer dizer, qualquer símbolo que eu encontrar, eu não faço nada, se eu encontrar enter, eu conto mais uma linha. Então, no comentário, eu não vou usar nada que está no comentário, mas eu vou contar a linha, só vou contar a linha para eu poder depois dar mensagem de erro de forma correta. Esse é um detalhezinho aqui do comentário. Só que quando eu encontrar asterisco barra, que é o que finaliza o comentário, então barra asterisco, eu vou para o comentário. E aí eu fico excluindo tudo que eu vejo. Na hora que eu encontro asterisco barra, que fecha o comentário, aí eu volto para o estado inicial, tá? Então, a lógica aqui... A lógica aqui, ó, para excluir comentário, pessoal, é essa, que eu acho que tem uma ilustração que eu fiz. Aqui, ó, né? Quer dizer, o que a gente está criando é isso daqui, ó. O estado inicial, né, é esse. Quando eu encontro barra asterisco, eu vou para esse estado aqui especial chamado comentário. E qualquer coisa que eu leio, eu fico aqui. Exceto o enter. O enter eu estou contando linha, eu faço alguma coisa, né? Quando eu encontro asterisco barra, que é meu estado inicial, aí eu volto para o estado inicial, tá? Esse begin comentário aqui é essa transição que eu estou fazendo aqui, ó, na unha, tá vendo? Né? É assim que a gente faz na sintaxe flex. Tem como colar essa parte do comentário no chat, tá? Esse finalzinho aqui que a gente tem que colocar, ó. Na verdade, eu vou colocar desde o início, ó. Antes do asterisco, antes do primeiro %, tem que colocar isso. E aqui o comentário, ó, depois do nova linha, certo? Depois do nova linha, vocês vão colar isso daqui. Então, fazendo isso, agora a nossa linguagem reconhece comentário, né? Vamos ver se está funcionando. Quer dizer, eu tenho que fazer de novo, né? Eu salvei aqui o meu léxico, né? E eu tenho que construir de novo. Então, vamos abrir aqui um terminal, make, beleza, fez. Quer dizer, vamos pegar aqui programa simples que eu tinha feito, né? Eu posso aqui agora colocar um comentário. Primeiro programa de teste, né? Pronto. Aqui, ó, posso colocar um comentário assim de linha, ó, né? Comentário de linha. Variáveis declaradas, né? Aqui tem um erro, veio a leitura, aqui a repetição. Vendo? Eu estou comentando aqui, ó. O que ele faz na hora que o analisador faz na hora que ele vê, ó? Na hora que ele lê esse barra asterisco, ele vai para o estado especial, fica consumindo tudo. Só vai para o estado especial, né? Comentário, e vai excluindo tudo. Na hora que ele encontra isso daqui, ele volta para o estado de ficar verificando. Aí ele encontra que isso daqui é uma palavra reservada, isso daqui é identificador, esse é um tipo, identificador. Na hora que ele lê isso daqui, ó, ele salta simplesmente, né? É o que eu estou mandando fazer, ó. Na hora que ele leu barra, tudo que vem em sequência, ele simplesmente descarta, né? Então, isso feito, agora eu posso, por exemplo, testar aqui, né, meu compilador para esse aqui de entrada, né, que eu incluí os comentários. Ah, tá, só que eu não salvei, ó, vou salvar, tá? Salvei, agora sim. Olha lá, programa ok. Percebam que se fizer uma coisa errada, por exemplo, faço é obrigatório em comando enquanto, né? Se não tiver, ele vai reclamar, tá faltando alguma coisa. Erro sintático na linha 10. Perceba que ele vai na próxima linha procurar essa palavra faço. Ele não encontrou, ele fala, ó, tem erro sintático. Mas ele contou a linha direitinho, ó. Então, essas 3 linhas aqui do comentário, ele exclui do texto, mas ele conta que tem 3 linhas, né? Isso tudo tá na regrinha aqui que a gente fez. Para comentário de múltipla linha, né? Isso está sendo feito aqui, ó, tá? Bem, então, comentário. Tratamos já a questão do comentário. Não vou perder muito tempo com isso, senão não vai dar tempo. Quais as modificações que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer as modificações para poder gerar o código correspondente ali de tradução, né? Então, na verdade, essa modificação eu vou fazer aonde? Eu vou fazer no analisador sintático, né? Tá.y, que a gente vai mexer, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Então, aqueles esquemas de tradução que a gente viu na aula de ontem, eu vou ter que incluir aqui através de ações semânticas, tá? De cara, assim, eu só vou colocar o comando escrito. Vai ser só um printf formatadinho, né? Ó, esse daqui todos vão ser do mesmo jeito aqui, ó. Printf /t, né? INPP, que é o início do programa principal. Depois que eu li o comentário, eu vou gerar no meu código de saída e esse NPP aqui com o
para mandar escrever. Então, depois do cabeçalho do programa, ele vai gerar esse NPP, beleza? E no fim do programa, nós vamos colocar o FIMP, né? Isso daqui não tem erro, nós sabemos que num programa completo, nós vamos ter que gerar isso, certo? Para ficar mais bonitinho, pessoal, nós podemos quebrar isso aqui em linhas, ó. Então, uma forma de organizar esse texto aqui, ó, eu vou colocar identado as ações semânticas que tiver no meu código, tá? Tá vendo? Fica mais fácil da gente perceber o que da minha regra, né? O que é regra? Então, a regra é assim: meu programa completo tem que ter um cabeçalho, tem que ter declarações variáveis, tem que ter uma marca de início do programa, lista de comandos que vão ser executados no meu programa e o fim do programa. É assim que é um programa geral na minha linguagem. Só que entre essas coisas aqui, eu estou acrescentando comando escrita para poder fazer a geração das instruções MVS correspondentes, né? Para mim, tipo de programa, tá? Eu poderia ter colocado aqui em cabeçalho, né, teria o mesmo efeito, né? Tem outros lugares que eu poderia ter colocado esse comando escrito aqui, funcionaria, tá? Então, ao invés daqui, eu poderia ter colocado aqui, ó. Depois que eu li identificador, eu mando escrever, também daria certo, né? Declaração de variáveis pode ser vazia ou ter variáveis declaradas. Se tiver variáveis declaradas, pessoal, então eu vou gerar aqui, né, um comando de escrita que é o amém. Não tem. A minha linguagem não tem, ó. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui meu programa assim de novo. Ó. Percebam que não tem nenhuma marca, nem vírgula, nem ponto e vírgula, nem ponto, né? Nossa sintaxe não vai ter esse símbolo de marcação. Ah, você está falando na gramática. Tem aqui, ó, tem esse ponto e vírgula aqui, ó, tá vendo? Ponto e vírgula na regra, né, que você está falando, tudo bem, eu posso colocar, quer dizer, tem que estar dentro da regra essas ações, né? Posso deixar ele aqui, ó, destacado aqui, a gente ver que é o ponto e vírgula que finaliza a minha regra programa. É isso, Pedro, que você está falando? Ah, tá. Então tem. O ponto e vírgula aqui que estava fora, na verdade, é o ponto e vírgula da minha regra. Então tá, ó, se tiver declaração de variáveis, aí eu vou gerar esse amém. Né? Só que o amém tem um parâmetro aqui, que é o número de variáveis que eu declarei. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar uma variável global, tá? Para cada identificador que eu encontrar, eu vou contar mais um. Mas aí, além disso, eu vou ter que fazer outras coisinhas. Vou deixar para tratar isso daqui separado, tá? E pode ser declarações variáveis e outras declarações variáveis, ou já ser uma declaração variável. Né? Uma sequência ou outra, eu vou gerar esse amém aqui de forma correta. Tem mais coisa aqui que a gente vai ter que completar, não vou ter que ver como faz isso. Aí o que vem em seguida? O tipo aqui também eu teria que ter ações, mas eu não vou tratar agora de início, né? Eu quero que o meu programa gere pelo menos a sequência de instruções na ordem correta. Então, eu estou colocando aqui os comandos, ações de gerar código no meio da minha regra, na posição correta, para que o meu programa seja traduzido de forma correta. Né? Só isso. Só que aí os parâmetros, os operandos aqui dessas instruções, eu vou ter que tratar através de outras ações que eu vou ter que acrescentar, mas isso a gente vai discutir depois. Então, declarou variáveis, vai gerar esse amém, beleza? Aí vem os comandos, né? O início, o fim aqui não tem tradução, né? Só marcam lugares que iniciam e finalizam o bloco. Os comandos podem ser entrada, repetição, seleção e atribuição. Se for um escreva, eu vou traduzir expressão e logo depois da tradução da expressão é que eu vou gerar o escreva, né? Assim que é o comando de tradução, né? O esquema de tradução do meu comando de escrita. Como é que eu traduzo como escrita? Eu traduzo expressão. Depois que eu traduzi a expressão ela faz sobrar na pilha o resultado da expressão quando a expressão está sendo avaliada. Então, o comando que vem em seguida é escrever esse valor que está em toda a pilha. Então, é só o comando escrita. Né? Como é que é o comando de leitura? O comando de leitura é um pouquinho diferente. Né? Eu tenho lei aqui antes. Né? Certo? Vai ter esse lei aqui antes, pessoal. E quando terminar, né? E depois do identificador que eu vi, vai ter depois que eu li o identificador, eu vou gerar o armazena para esse identificador, certo? Deixar esse ponto e vírgula aqui no final, só para dar destaque aqui. Ó. Fica meio estranho, né? Um ponto e vírgula na linha separada, mas aqui eu estou quebrando a minha regra para poder misturar na regra minhas ações semânticas. E eu quero dar destaque o que é ação semântica, o que é ação que vai ser executado, né, durante a compilação para gerar código. Tá? Então, essa é a tradução, esquema de tradução como a leitura e esquema de tradução do comando de escrita. Tá? Como é que é o comando como é que vai ser o comando de repetição? Ó? Então, vai ser assim, ó, quando eu leio tem enquanto, nós vamos gerar um rótulo, né? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho que numerar esses rótulos, né? Depois nós vamos discutir como é que faz isso. Eu vou só numerar aqui, eu vou dar um nome LX, né?
Não tem esses dois pontos, não, tá? Poderia ter na minha gramática, mas não tem. O que vem em seguida é uma tabulação e o que vem em seguida é o nada, né? Agora, como é que eu vou numerar esses rótulos? Nós vamos ver depois também. Isso também eu vou tratar em sequência. Aí o que vem é a tradução da expressão. Na hora que eu terminei de ler a expressão, o que eu tenho que fazer? Na hora que eu leio esse te faça, né? Na hora que eu encontrei o te faça, qual que é o esquema? Nós vamos gerar um desvio se falso, né? Um desvio se falso, depois de avaliada essa expressão. Se for falso, eu vou desviar se falso para onde? Para fora da minha repetição. Um outro rótulo, né? Uma tabulação e um outro rótulo que eu vou nomear aqui de forma genérica de LY. Agora, como é que a gente vai definir um rótulo diferente para cada repetição, para cada comando de seleção, etc. Nós vamos ver aqui em sequência. E quando eu chegar no fim enquanto, o que a gente vai fazer? Nós vamos gerar um outro código que né, em sequência, um desvio sempre para o início da repetição, mesmo rótulo que eu atribuí aqui, eu marcando início da repetição, e vai ter em sequência também, eu vou colocar aqui separado, mas depois eu poderia colocar mesmo como escrita, vai ter aqui também o rótulo de saída da minha repetição, que é o LY, né, tabulação e nada. Eu vou marcar no lugar do código onde vão estar. Então, aquele esquema de tradução, comando de seleção, do comando de repetição, está aqui, ó, representado, né? Esses comandos vão ser gerados nessa ordem aqui, né, para eu ter a minha estrutura de repetição da minha linguagem de programação representada, traduzida, né, de forma correta para a minha máquina virtual. Comando de seleção, a mesma coisa, né? O C não tem tradução, mas eu sei que é um comando de seleção. O que vem em seguida, né, vai ser o meu comando. Na hora que eu leio o então, significa que eu terminei a minha expressão. Então, o que vem em seguida? Um desvio se falso para o meu comando, um desvio se falso para o senão, né? Então, avaliar a expressão. Se for falso, ele não vai executar o que vem em sequência, que depois do então. Ele vai executar o que vem depois do senão, né? Professor, você esqueceu o /t na última linha da repetição. Ah, foi mesmo. Obrigado, Pedro. Essas tabulações aqui é para ficar bonitinho o texto, separando o que é rótulo, o que é comando, o que é a instrução mnemônica, o que é operando da instrução mnemônica, tá, pessoal? Eu vou até colocar aqui também, ó, amém /tx, né? Esse x aqui é o quê? É o operando do amém, tem que ter, né? Amém /tx. Só que esse x é um valor que eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Tem que ver quantas variáveis foram declaradas. Então, eu tenho que colocar na regra ações aqui também e fazer as contagens. E nessa declaração de variáveis também não, /t, amém /t, x /n. O ponto e vírgula. Falta no ponto e vírgula aqui. Não, o ponto e vírgula tá ali, só que eu misturou, tá vendo? Deixar ele aqui, ó, dando destaque também para ver, para não misturar, né? O que é regra, o que é ação semântica e o final da regra aqui. Tô colocando ele numa linha separada só para dar destaque. Tudo bem? Essa ordenação aqui a gente põe, tá, pessoal? No dia que a gente quer, né? Então, o que falta agora? Tá, já fiz com uma repetição, vou fazer agora com uma seleção. Depois de avaliar a expressão, eu verifico. Se for falso, a minha expressão vai ter um desvio falso aqui para o lugar do código onde vai ter o senão, né? Aí tem a lista de comandos. Na hora que eu leio o senão, aí vai ter duas coisas. Se eu executei o então, nós vamos saltar para fora do comando de seleção, né? Nós não vamos executar o senão se eu executei o então. Então, como é que eu faço isso? Vai ter um desvio sempre para fora do meu comando de seleção, né? Esse rótulo aqui, LY, não é o mesmo, tá, pessoal? Esse Y e X aqui eu vou ter que calcular. Eu vou ter que bolar um jeito de calcular. E vai ter em sequência aqui também o rótulo de entrada e senão, né? Quando eu mandei desviar aqui, esse rótulo que eu gerei, esse desvio que eu gerei, se refere a esse lugar aqui do código, ó. LX/T nada. Certo? Finalizado aqui meu comando, o que vai ter? Vai ter a saída, né? A saída do meu comando de seleção, né? Quem que desvia para cá? Quem desvia para cá é o então. Quando eu executar o comando então, ele pula para cá para evitar o que está no senão. Então, essas tabulações ficam bonitinho para a gente ver como é que está sendo feito, né? A atribuição também a gente já viu como é que né? Terminou de atribuir, terminou de calcular aqui. Nós vamos ter que gerar um armazena na variável que está sendo para qual a gente tem que guardar o valor, o resultado que sobrou na pilha, né? Na armazena, a variável, /t, aqui tem que ter um endereço também, tá, pessoal? Tem outro lugar aqui que eu tenho um armazena que tem que ter um endereço também, que eu tenho que calcular, tá?
esses X aqui, LX, LY aqui, né? Amen X, esses valores que eu coloquei aqui de forma genérica, vou ter que calcular, nós vamos ter que ter estrutura para fazer isso. Mas vamos primeiro mudar o programa aqui para ele traduzir de forma correta, depois a gente acerta isso. E aí as expressões, né? A expressão vai ser normal, né? Eu vou tirar essa barra e vou colocar aqui, ó. Tá? As barras aqui de alternativa eu vou colocar no início, tá, pessoal? Ficar mais bonitinho. O Pedro perguntou aqui, você esqueceu barra T na última linha da repetição. Será que já respondi isso? Essa é antiga. Na declaração, pode estar no lugar certo? As duas são antigas. Já resolvi isso, né? Então tá, desculpa. Então lá, ó. Quando for ver o que a gente vai gerar, aqui já é o comando correto, né? Isso a gente já viu na nossa gramática de expressão, né? Nós vamos gerar um multi, certo? Quando for div, nós vamos gerar div. Quando for mais, nós vamos gerar soma. Quando for menos, nós vamos gerar subit. Quando for maior, nós vamos gerar a instrução CMMA. Quando for menor, nós vamos gerar a instrução CMME. Quando for igual, nós vamos gerar a instrução CMIG, certo? O E é uma conjunção. O E é a instrução de conjunção. E o OU é a adjunção. Tá? Então, aqui eu já gerei de forma correta cada uma das expressões. E aqui, também eu vou deixar a barra antes. Então, o termo é o quê? É um identificador, ou número, ou constante verdadeira, ou constante falsa, ou a negação de um termo, ou uma expressão em parênteses. Tá? Então, o identificador, o que a gente vai gerar? Toda vez que eu encontrar um identificador, o que nós vamos gerar carrega valor desse identificador, de forma absoluta, né? Só que eu tenho que descobrir qual que é o endereço desse identificador aqui, né? Para poder gerar de forma correta. Então, vão ter algumas ações, algumas coisas extras aqui, né? Como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Rótulo, nós vamos ter uma variável contadora, toda vez que precisar de um rótulo, incremento mais um, né? É basicamente isso, para poder contar em variáveis. Quer dizer, cada variável aqui da lista de variáveis que eu encontrar, você conta mais um. Só que tem um detalhezinho, essa variável eu vou ter que acrescentá-la numa tabela, né? Eu não vou ter que ter uma estrutura chamada tabela de símbolos para poder guardar essa variável na posição correta, né? Para eu poder consultar. Quer dizer, aí a variável que eu declarei aqui, eu defini na declaração o endereço para ela, no meu código, quando eu for armazenar, né, esse identificador, eu vou ter que buscar na tabela de símbolos para poder ver qual que é o endereço dela para colocar aqui de forma correta. A mesma coisa aqui, né? Quando eu encontrar um identificador no meio de uma expressão, eu vou procurar na tabela de símbolos qual que é o endereço dela para poder escrever de forma correta aqui. Né? Aqui a minha constante numérica. Quando eu encontrar um número numa expressão, o que eu faço? Né? Eu vou gerar um carrega constante e o valor dessa constante, certo? Eu poderia eu sei qual que é esse valor, tá, pessoal? Esse valor aqui eu já sei qual que é ele. Né? Se a gente olhar aqui, ó, toda vez que eu encontro um número, eu guardo o texto desse número, né, numa variável global chamada átomo. Então, aqui eu já posso fazer isso de forma absoluta. Né? Aqui eu vou colocar barra T, asterisco S, e aqui a variável, a constante, né, que guarda o valor, o texto, né, do número, a sequência de caracteres que representa o número que eu encontrei. Esse daqui vai ser carrega constante 1, né, verdadeiro para mim é 1. O falso é constante 0. O não termo, né, quando eu fizer a negação, é o operador lógico unário de negação. Então, depois que eu traduzir o termo, eu vou gerar um nega, que é a negação. E conforme aconteceu lá na minha gramática de expressão para calculadora, eu não tenho tradução para o aparente, expressão para aparente. Alguém vai falar, pô, mas para que serve então? Isso serve para recolocar, né, a minha expressão que está em parênteses na árvore. Então, isso daqui vai colocar numa posição mais profunda da árvore aquela subexpressão, tá? E é assim que eu inverto a ordem de precedência aqui. Como eu coloco numa posição mais profunda da árvore, então isso vai ser avaliado primeiro, né? Nós fizemos o percurso em pré-ordem, o que está em parênteses vai ser traduzido primeiro, né? E é dessa forma que a gente vai conseguir acertar. Então, isso basicamente
basicamente. Então, são esses comandos de escrita aqui que eu tenho que colocar para fazer a tradução for correta na minha gramática, né? Da minha linguagem fonte para a minha linguagem alvo, né? Aí tem os probleminhas aqui que a gente tem que ver o que aconteceu. Aviso não terminais inúteis na gramática. Tá vendo? Tem um algoritmo aqui para verificar. Na linha 13 do sintático Y. Não terminais inúteis. Aviso, linha 30, regras inúteis. É como se eu estivesse comentando tudo aqui. Vamos ver aqui, talvez seja aqui, ó, 86. Aviso, não terminal inútil na gramática escrita. Aí está reclamando que esses não terminais aqui são inúteis. Alguma mudança que eu fiz e que eu não estou... Espera aí. Mas aqui eu não mudei nada, ó. Talvez porque tem os printf aqui eu tenho que acrescentar. Não, esse TDIO já está ali, ó. Tem um printf. Será que no léxico lá eu fiz alguma mudança que comprometeu aqui? Não, né? Já estava funcionando. Que pode ser. Quer ver? Ele gera um arquivo aqui, output. Talvez nele tenha uma explicação mais detalhada. Ele está falando, ó, não terminais inúteis na gramática. Escrita, repetição, seleção, atribuição, expressão e termo. Escrita. Ele está reclamando a partir de escrita. Repetição, seleção, atribuição, expressão e termo. E, na verdade, são os comandos, escrita, repetição, atribuição, e depois o termo lá embaixo. Comando, pode ser repetição, seleção, atribuição. Esses pontos e vírgula aqui tem que estar no lugar certinho, né? Senão pode dar problema. Isso daqui eu coloquei na ordem correta. Deixa eu só comparar, vou fazer uma cola aqui do meu programa. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Então, cabeçalho, INPP, variáveis, tem início, list comando, tfim, aí tem o fim programa. Tipo, list variáveis. Aqui a gramática está um pouquinho diferente. Se eu fui por um ou por outro aqui. Na verdade, eu aqui, ó. Não, mas não faz sentido. Só por ter colocado essa regra aqui não faz sentido. Quem vê em sequência é lista de variáveis. Aqui que a gente vai fazer depois uma ação para contar variáveis, mas não é o caso ainda. Uma leitura. Pode ser aqui, ó, tá vendo? Na verdade, tem dois terminais. Não, mas na árvore ele vai diferenciar esses dois terminais. Se põe antes ou depois, não tem problema. Mas também se eu colocar esses dois, não vai ter nenhum desmembramento ali, ó, entre o layer e o identificador, tá, pessoal? Então, quer dizer, se eu tenho que, na verdade, eu tenho que gerar o layer antes de mandar armazenar. Tem um detalhezinho aqui, uma coisa que está diferente, né? Vamos ver os outros. Escreva. Eu trazia expressão, depois tem escreva. O enquanto. Depois que eu li o enquanto, gera um rótulo. Depois tem expressão. Na hora que eu leio faça, aí vai ter o rótulo de novo. Aí vai ter fim de expressão. Na hora que eu chego no fim enquanto, aí eu tenho os dois rótulos que eu vou gerar. Comando de seleção, mesma história. E a expressão, atribuição, mesma história, né? Eu gero um armazeno aqui, depois traduzir a expressão. Vamos ver se era só isso. Não poderia ter, porque basicamente no leitura, né? Depois do leia e escreva, eu botei ação entre dois terminais. Não sei se faz sentido. Pode ser, na hora que ele vai gerar aqui, ele produz alguma coisa errada. Meu Deus, não está funcionando ainda. Por que inútil? Pode ser, pessoal, algum ponto e vírgula aqui que ficou perdido. Ó. Vamos ver, ó, cabeçalho variáveis. Vou imaginar a regra aqui sem as ações semânticas. TF. Outra coisa também é o seguinte, às vezes comando de escrita tem o abre, tem o fecha. Por exemplo, o aspas, eu esqueci da aspas. Ele entende tudo como literal e ele exclui isso daqui do texto, do fonte. Não é o caso também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar isso aí. Eu tenho aqui pronto, eu já poderia ter usado o que está pronto, mas eu vou fazer diferente. Eu vou salvar isso daqui num outro arquivo, todas as modificações que eu fiz. Eu vou pegar o arquivo original e aí eu vou fazer agora cada uma das transformações, sabe? Eu vou deixar essa cópia aqui do meu modificado. Agora eu vou pegar o original, vou trazer para cá de novo. E, na verdade, é o da parte 2, né? A gente está começando a construir a partir da parte 2. Então, esse cara aqui, eu vou copiar para cá. Certo? O que aconteceu? Olha lá, opa, estou mexendo na cópia. Aqui, ó, opa.
Não, ué, não deixou não. Eu vou apagar ele aqui. Pronto, só tem a cópia agora. E vou copiar ele aqui de novo. Aqui, ó. Tá aqui sem modificações, tá? E aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vou fazendo uma por uma, tá? Então, e aí eu vou compilando para ver onde é que está o erro. Né? Ó, fiz aqui essa modificação. Pronto, deu certo. Agora, na declaração de variáveis, também tem uma. Tem uma regrinha um pouquinho diferente lá do que eu fiz. Na verdade, declaração de variáveis aqui, ó, ele aparece antes. A recursão está à esquerda aqui, né? No caso de gramática, não tem problema. Né? Vamos ver, ó. Pronto, deu certo também, né? Qual que é a próxima? É o leia. O leia, ele tá... Vamos ver se é ele que está dando problema. Pronto, deu. Agora vamos para o escreva. Ué, vamos lá aqui também. A repetição, será? Comando de seleção. A atribuição. Expressão. Será que é aqui que eu produzi alguma coisa estranha? Aqui eu fiz uma mudança substancial, né? Ah, é aqui, então tá fazendo besteira. Tem que ver o que tava e para onde que foi. Ah, faltou um termo aqui, ó. Barra termo, tá vendo? Ai, que besteira. Eu tô apanhando aqui que nem um condenado. Aí. Era um barrinha aqui, ó. Naquela brincadeira, que a barra tá aqui depois. Na brincadeira de colocar a barrinha antes para ficar o texto bem organizadinho, 2 pontos, né, e tal, esqueci de colocar o barra pro termo. Aí é aqui que tá o pepino. Pronto. Se eu fiz tudo certo, agora vai compilar. Não. Átomo. Ah, tá. O átomo ele não está reconhecendo. Por quê? Não declarado. Tá, mas esse átomo ele está declarado aqui, ó, com variável global. Átomo, char 80. Tá, mas antes, eu vou resolver isso. Vou resolver isso, mas antes eu vou tirar ele aqui, então, que foi um lugar que eu fiz a tradução, só para a gente ver que ele está compilando direitinho, né? Eu vou trocar esse átomo aqui, ó. Ele está compilando assim, está colocando as instruções, pelo menos, no lugar certo. Aí vai faltar, né, alguns operandos, alguns rótulos, algumas coisas para resolver, né? Eu não vou ficar quebrando a cabeça com isso, só para a gente poder ver a coisa funcionando até o final. Então, vou excluir esse sintático copy aqui também, que não precisa mais. Consegui fazer do jeito que eu estava querendo. Então, vamos ver agora. Por exemplo, vou criar, tem esse simples, né? Vou compilá-lo agora para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Então, vai ser ponto barra simples. Eu direciono aqui no arquivo de entrada e vai ter que produzir para mim como saída a simples, né? Ele vai ter que produzir para mim como saída a sequência de instruções. Até ele está reclamando aqui um erro sintático na linha 10. Ah, tá. É que eu tinha apagado o faça lá, lembra? Né? Então ele compila até onde dá e aí ele para. Né? Agora sim, se eu fizer de novo, aí ele fez a tradução correta. Aqui, ó. Vamos ver se fez a tradução correta mesmo, né? Agora a gente tem como testar, a gente sabe como traduzir. Então, programa teste e NPP. Aí vai ter a declaração variáveis, eu teria que gerar, na verdade, a main 2, né? Aí tem um leitura, armazena na variável A. Aí vai ter rótulo de entrada para o meu comando de repetição, beleza. Aí vai ter a tradução da expressão. Como é que é a tradução da expressão? Carrega o valor da variável A, carrega constante, compara-se maior. Terminou de traduzir a expressão aqui, vai gerar o quê? Desvia-se falso para fora da repetição, né? Que é aqui. Aí ele vai ter, agora ele vai fazer o comando escrito. Carrega o valor da variável e escreve. Beleza, traduziu e escrito. Agora a atribuição. Carrega o valor da variável, carrega constante 1, né? Subtrai e armazena na variável. Deu certinho também. Terminou de traduzir os comandos na repetição, vai ter um desvio sempre para o início da repetição, né? E, né, a marcação aqui de saída da minha repetição. Encontrou o fim programa, gerou o fim P. Beleza, tá gerando. Falta agora a gente acertar como é que nós vamos colocar isso daqui, né, de forma correta. Para isso, nós vamos precisar de estruturas extras, que é o que a gente vai implementar agora. Ah, o Lucas falando, sempre você não copiou o ponto e vírgula na leitura? Isso é antigo, Albert? É que eu estava falando aqui, não estava prestando atenção. Não, é novo? Não foi ponto e vírgula aqui na leitura e na escrita, olha só. E ele fez, hein? Ele compilou, quer dizer, de forma correta, a regra finaliza aqui com ponto e vírgula. Aí eu já não entendi, porque assim, a regra sintática ele tem que ter esse... ele refez. Tá,
estranho. Eu entendi aqui que estava faltando um ponto e vírgula. Tem que ter o ponto e vírgula. Minha regra é assim, ó. Eu vou pegar a regra original lá do programa que a gente fez. A regra é assim, ó. É não terminal, 2 pontos, é correspondente à setinha, né, da gramática. Aqui vem a sequência de terminais e não terminais, né? A barra da alternativa. Então, na verdade, assim, comando pode ser entrada e saída, ou repetição, ou seleção, ou atribuição. E o final da regra é um ponto e vírgula, que é exatamente o que você observou aqui, tá? Então, agora, por que rodou sem esse ponto e vírgula, mas é da sintaxe do Bison, tá? O Bison exige que tenha esse ponto e vírgula aqui. Sem ele rodou, eu vou procurar saber por que deu certo, que está compilando, né? Outra observação do Lucas, sempre acontece. Aí a gente tem que tentar bolar um jeito de rastrear, né? Quer dizer, estava funcionando, parou de funcionar, aí uma alternativa foi o que eu fiz aqui, né? Ficar refazer, né? Para eu não perder o que eu já tinha feito, o que eu fiz? Eu copiei no arquivo extra e fui colocando aos pedaços, né? Ao invés de fazer todas as alterações num único passo, fazer uma alteração por vez, que aí eu tenho como cercar o erro. Né? Isso acontece também na hora que a gente vai tentar corrigir, pessoal, na hora de tentar corrigir um erro dentro de um código. Né? Aí a gente começa a fazer um monte de modificação, e aí compila. Quando der certo, e se eu fiz na tentativa anterior, eu fiz um monte de modificação, aí eu não sei o que eu modifiquei e que corrigiu o problema. Né? Então, o ideal é assim, a gente está fazendo uma modificação por vez e tentar, que aí eu tenho como cercar a fonte do erro. Oi, Albert, eu vou verificar esse problema aqui do ponto e vírgula. Na verdade, não é um problema, né? Ele conseguiu entender de forma correta que a regra tinha finalizado aqui, sem a necessidade desse ponto e vírgula. O correto é ter um ponto e vírgula no final. Eu vou verificar e para a próxima aula eu trago isso, tá? O átomo ali, eu não entendi também por que não deu certo, né? Aqui eu já poderia traduzir de forma correta. O que vem aqui é o átomo. Agora, por que ele não aceitou? Eu tenho uma colinha aqui que vocês não estão vendo, pessoal. Que eu tô utilizando, né? Aqui ele inclui o core direto, mas eu não estou querendo fazer isso. Eu poderia fazer assim, quer ver? Ó? Essa variável átomo, por exemplo, eu não vou declará-la aqui, mas eu poderia dizer que ela está em outro código, externe, char atom, e o tamanho dela. Se não me engano, diz que os meus identificadores podem ter no máximo 80 caracteres. Né? Então, aí eu posso usar aqui, se não me engano. Vamos ver se vai funcionar. O jeito de compilar aqui, eu estou fazendo um pouquinho diferente do que eu estava habituado, tá? Então, então eu estou querendo, ó, que essa variável que eu declarei aqui, né? Essa variável que eu declarei aqui, que ela esteja disponível, é uma variável global e que ela esteja disponível no meu código aqui também. Né? Então, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou dizendo que ela é uma variável externa, né? Não está declarada aqui, está declarada no outro código, mas que eu quero usar. Né? Essa é uma das modificações que eu quero fazer. Vamos ver se ele vai compilar agora. Compilou, vamos ver se vai dar certo, né? Quer dizer, pelo menos as constantes agora ele vai ter que traduzir de forma correta, né? Na hora que ele estiver compilando. Vamos ver se deu certo, né? As constantes aqui ele deu certo, olha lá, tá vendo? Constante 0, constante 1, né? As constantes que ele encontrou, os números que ele encontrou no meio do meu código, ele está compilando de forma correta. Vê? Vamos fazer uma atribuição de leitura, que vai ser sobrescrito, mas sintaticamente está correto, ele vai ter que produzir código, né? Ó, 100, recebe 100 aqui, depois eu faço a leitura, né? Olha lá, carrega constante 100 e armazena a variável. Beleza, aqui está fazendo certinho. Uma outra variável que eu vou declarar aqui, pessoal, é uma variável, só que aqui vai ser local. É uma variável para eu calcular os rótulos, certo? Tá? Só que eu vou precisar de outras estruturas também que eu vou deixar aqui num arquivo separado, tá? Quais estruturas que eu vou precisar? Vou precisar de uma tabela de símbolos e de uma pilha semântica. A tabela de símbolos eu vou usar para declarar cada uma das variáveis que eu encontrar. Né? Quer dizer, na verdade, para traduzir aqui o amém de forma correta, é mais simples. Né? Cada variável que eu encontrar na minha lista de variáveis, eu vou contar mais uma. Poderia ter uma variável conta aqui, ó, conta var, né? Conta variável. Chamar de conta. Né? Então, eu poderia fazer a seguinte no meio da minha regra. Então, eu tenho a variável conta. Toda vez que eu passar por um identificador aqui, ó, toda vez que eu passar por um identificador, eu vou contar mais um. Né? A semântica aqui vai ser conta mais mais. Certo? Toda vez que eu passar por um identificador, conta mais mais.
E aí o meu amém agora eu geraria de forma correta. Quer dizer, estou simplificando pra caramba, mas já dá para a gente fazer aqui. O meu amém vai ter %d, e aqui o resultado, né? Quantas variáveis eu contei nessa lista de variáveis aqui, ó? Para cada identificador que encontro, eu conto mais um. Então, quantas variáveis eu contei? Qual que foi o resultado de conta aqui, né? Essa ação de contar mais um aqui, né? É o valor que eu vou colocar aqui pro meu amém. Vamos ver se isso deu certo, né? Deu certo aqui, vamos testar. Amém 2, ó, ele deu certinho, né? Eu tinha só que contar os variáveis, ele fez a contagem correta. Então, vamos lá. Então, contar a variável deu certo e o constante aqui deu certo também, né? Se eu quiser escrever o nome da variável, pessoal, ao invés do endereço dela, também consigo corrigir aqui, ó, certo? Mas não é o nome que a gente vai colocar, é o endereço dela. Eu vou precisar de uma estrutura extra para ter essa correspondência 1 para 1, né? Nome e endereço, certo? Opa! %d, %s. Esse átomo é literal, né? Está dando problema aqui, ó. Então, agora, ó, ele está fazendo a tradução de novo de forma correta, né? E aí, agora, ele está usando o nome da variável ao invés do endereço dela, né? Então, leia... tá, só que... não, os armazenas eu não mudei, né? Os armazenas eu não mudei, não estou usando a palavra átomo. Mas aqui, por exemplo, numa expressão vai estar certo, nas expressões vai estar certo. Ó. Carrega o valor de A, carrega constante 0, compara-se maior. Fizemos isso daqui, ó, tá vendo? Da atribuição também, né? O armazena é que não está correto. A atribuição nós mudamos, nós não mudamos a atribuição, nós só mudamos a tradução nas expressões, né? Mas não aqui nós não vamos escrever o nome da variável, nós temos que ter o endereço dela. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Primeira coisa que a gente vai precisar é de uma estrutura de uma tabela, né? Uma tabela que a gente vai gerenciar dinamicamente. Então, minha proposta aqui vai ser essa aqui, quer ver? Ó? O desenho da estrutura, essas questões todas já estão representadas nesse material aqui que eu deixei disponível para vocês, tá? Quando chega aqui na parte de análise semântica, geração de código, essas estruturas utilitárias, funções utilitárias estão aqui. Só que eu quero construir com vocês, né? Então, eu vou criar um novo código aqui, né? Um novo fonte que eu vou chamar de úteis.c, onde vão estar essas estruturas, tá? A primeira estrutura que eu vou colocar é a estrutura de... são duas estruturas que eu vou ter basicamente, né? A minha pilha semântica e a minha tabela de símbolos. Então, vou declará-las aqui. Vou declarar minha tabela de símbolos. Vai ser uma estrutura utilitária, né? Então, vou declarar assim, struct, elemento da tabela de símbolo. Como é que vai ser? Vai ser um identificador, e aqui eu vou dar, isso já é uma limitação do compilador, né? Quando eu defino o meu compilador, eu digo qual que vai ser, quantos caracteres efetivamente eu vou considerar, né, como sendo parte do nome das entidades do meu programa. Então, quantos caracteres eu vou usar para identificar, para nome de variável? Né? Então, quando eu uso esse tamanho aqui, pessoal, eu já estou cercando isso, estou fixando isso. Tá? Toda linguagem tem um tamanho máximo para os identificadores. Tá? E o outro é o endereço. Né? Então, é o nome do identificador e o endereço. Então, nome inteiro, nome é um literal e o endereço é inteiro. Isso aqui vai ser uma tabela, vou chamar de tabela de símbolos. E aí eu vou dar um tamanho para ela também, né? 100, por exemplo. Ou então nós poderíamos ter, né, uma constante pré-definida aqui que eu vou dando. Tamanho da tabela, e eu dou o tamanho aqui, certo? Poderíamos ter isso daqui, desse jeito. Então tá, estamos aqui com a minha tabela, e eu preciso de um elemento da tabela também, eventualmente. Tá? Então o que eu declarei aqui? Eu declarei uma tabela que tem 100 elementos, cada elemento 2 colunas, né? O identificador e o endereço daquele identificador. O identificador e o endereço desse identificador. Para poder manipular essa tabela, eu vou ter que ter basicamente 2 rotinas. Uma rotina em que eu dou um nome, ele procura na tabela esse nome, né? E uma rotina que eu vou inserir símbolos na tabela, tá? Então, a rotina aqui eu vou inserir. Vamos fazer primeiro a rotina que eu insiro um símbolo na tabela. Tá? Essa tabela aqui é global, tá, pessoal? Então, não preciso passá-la como parâmetro. Então, eu estou simplesmente fazendo assim, ó. Eu passo um elemento da tabela, ele vai preencher uma posição que estiver livre aqui na tabela de símbolos, essa posição. Vou usar aqui uma outra variável global também, vou chamar de posição da tabela.
inicialmente valendo 0. Primeira posição está livre. E eu vou manipular essa tabela como se fosse uma pilha, tá? Então, eu vou inserindo o valor sempre no final dessa pilha, né? Então, é assim que eu vou fazer. Então, a posição na tabela, esse topo vai estar sempre em uma posição depois do final da tabela. Então, por exemplo, se não tem ninguém na tabela, né, a posição está no 0, só que a posição 0 não está preenchida, né? Então, eu volto uma posição que seria a primeira posição que teria valor efetivamente preenchido na minha tabela. Tá? Então, eu vou comparar. A comparação é assim, ó. Na tabela de símbolos, na posição I, tiver o valor, né, o identificador nessa posição foi igual ao... Não, pera lá. Eu vou trabalhar, eu estou implementando a rotina errada aqui. Implementando a rotina que insere um símbolo na tabela de símbolos, né? Só ao invés de digitar... Não, vou fazer isso assim. Então, se a posição na tabela de símbolos foi igual ao tamanho da tabela, então a tabela já está toda preenchida, não tem como fazer mais nada. Tá? Eu vou colocar aqui a mensagem de erro, tabela cheia. Esse erro é o erro do compilador, não é do meu programa, mas que eu vou ter que tratar. Tá? Seria a situação, né? Essa função erro aqui não está implementada. Vamos ver aqui qual que é a minha... tem a função mensagem, né? Eu vou usar a minha função mensagem para isso. Toda vez que der um erro, ele dá a mensagem onde apareceu. Ele vai dar a linha onde aconteceu o erro e a mensagem é abortar a execução do programa. É o que está implementado aqui, né? Certo? Essa mesma mensagem aqui que eu vou utilizar nesse meu código. Certo? Então, essa situação, se não, aí nós vamos efetivamente inserir um valor na tabela de símbolo. Então, primeiro eu vou buscar para ver se esse símbolo já existe na minha tabela de símbolo. Né? Essa função aqui também eu vou implementar, tá, pessoal? Eu passo o identificador que eu estou querendo inserir na tabela de símbolos e verifico. Esse identificador já está. Se já tiver, o I vai ser diferente de -1. Essa minha função vai retornar se -1 se esse símbolo não está e diferente de -1 se esse símbolo está, ele vai devolver a posição que está na tabela. Né? Se for diferente de -1, aí tem um erro também. Né? É um erro de identificador já declarado. Quer dizer, tentativa de colocar 2 símbolos com o mesmo nome na tabela, ele vai abortar a compilação. Tá? E vai dizer a linha que está o erro. Simplesmente isso. Vou apagar essas chavezinhas aqui, ó, que não precisa. Certo? Agora, se eu não encontrei, quer dizer, o I é igual a -1, e o valor não está na tabela, aí sim nós vamos efetivamente inserir esse símbolo. Vai ser o quê? Mas não precisa desse else aqui também não, tá, pessoal? Se executar essa mensagem, ele aborta a execução do programa, aí eu não preciso disso. Né? Fica mais simples aqui o meu código. Então, é assim, ó, se a tabela estiver cheia, eu aborto a execução do programa, dando uma mensagem, né, que a tabela está cheia. Se não está cheia, eu busco esse símbolo que eu quero inserir na tabela. Se eu encontrei, né, um símbolo com o mesmo nome na tabela, então eu vou abortar a execução do programa, dizendo que esse símbolo está duplicado, né? E aí não precisa de else aqui também, né? Eu vou simplesmente preencher agora a minha tabela, né, na posição tabela, depois eu vou incrementar, né? Ela começa com 0, então na posição 0 eu vou inserir esse elemento que eu quero colocar, certo? Tabela de símbolo na posição, a tabela de símbolos aqui, nessa posição, né? Eu vou colocar o símbolo que eu quero colocar, simplesmente isso, sempre está dando aquele... é um elemento da tabela de símbolos, conteúdo, né? Que é um registro que tem 2 campos, identificador e endereço, eu estou preenchendo essa posição tabela. Faltou um ponto e vírgula, faltou a vírgula. A vírgula? Onde vírgula? Em cima? Onde? Não tem vírgula, não. Ó, a minha tabela de símbolo, na posição corrente, eu vou colocar o valor que veio como parâmetro aqui, ó, na minha estrutura. E aí, a posição na tabela, agora para inserção de um novo símbolo, é a próxima. Assim vai funcionar, tá? Um valor do tipo struct element tabela não pode ser atribuído para uma entidade do tipo asterisco struct element tabela. Ué, pode sim, dizer que está aqui, ué. Tabela de símbolo é uma estrutura de tabela de símbolo, de elemento de tabela de símbolo. Tá, eu vou dar continuidade. Vou implementar aqui essa função busca. Às vezes vem alguma ideia aqui. Ó. Como é que é essa função busca? Essa função busca eu vou, da posição onde está inserido o último elemento, né? Eu vou buscar o símbolo. Então, eu passo aqui um identificador e ele vai buscar na tabela esse identificador. Se encontrar, ele retorna a posição desse símbolo. Se não encontrar, ele retorna -1.
certo? Opa, isso aqui, pode aqui sim. Eu vou fazer assim, ó, vou comparar os elementos da tabela de símbolos, tab, simb, na posição I, ponto ID, então, o identificador na tabela de símbolo com o identificador que eu quero inserir. Se forem iguais, ele retorna zero, tá, pessoal? Se forem iguais, ele retorna zero, que é a condição para parar, né? Então, enquanto diferente, ele continua buscando, né? Enquanto eu não ultrapassei o início da tabela também, eu continuo buscando. Como é que eu vou continuar buscando? Eu vou decrementando de 1. Quer dizer, eu estou indo do final para o começo nessa tabela, buscando o identificador que eu quero inserir na tabela com o identificador que está na tabela. Se eu encontrar, ele vai retornar para mim o valor de I. Se não encontrar, ele vai retornar o valor menos 1, tá? Que é o que vai sair aqui nessa repetição. Então, quando é que eu vou. Como é que eu vou sair dessa repetição? Enquanto o y for maior ou igual a quiser, quer dizer, eu estou no elemento da tabela. Quando os valores da tabela são diferentes, né? Então um valor diferente de zero, eu continuo buscando. Como é que eu faço? Eu vou pulando, né? Decrementando cada posição na tabela até chegar na primeira posição. Na primeira posição da tabela, o i igual a zero. Quando o i for menos 1, quer dizer, olhei todos e não encontrei, então ele vai retornar esse menos 1 com o resultado dessa minha busca, né? Então é assim que eu estou fazendo aqui minha busca por um elemento da tabela. Tá? Então é assim que funciona. Insere símbolo na tabela e busca o símbolo na tabela. Eu vou criar mais uma rotina aqui, pessoal, que é para inserir uma variável especificamente. Então não vou mexer aqui não, vou deixar só essas duas rotinas, o código fica bem limpo. Eu estou fazendo tudo de novo, refazendo, para que o código fique bem limpo. Agora isso daqui não está funcionando, eu não estou entendendo. Na hora que compilar, eu acho que isso daqui vai resolver, tá, pessoal? Não faz sentido. Então, minha tabela de símbolos é basicamente isso. Eu poderia deixar até num código separado mesmo, a minha tabela, tá? A minha tabela de símbolos. Ao invés de úteis, vou ter a pilha semântica num código e a tabela no outro. Eu vou até renomear aqui, ó. Opa, vou chamar de tabela. A minha tabela de símbolos fica num código. E agora eu vou fazer um código para minha pilha, né? Uma pilha semântica, a pilha de inteiros que eu vou ter que gerenciar aqui também. Certo? Então, como é que vai ser a pilha? A pilha vai ser uma estrutura bem simples também, parecida com a tabela, só que ela é de inteiros. A minha pilha vai ser tamanho da pilha. Como é que eu coloquei aqui? Eu quero o tamanho da tabela, tamanho da pilha. Certo? Essa minha estrutura de pilha vai ser uma variável global, para ficar mais simples também, né? Poderíamos fazer uma variável... Poderia fazer essa variável se passar comparando, mas a gente só vai ter ela, então uma estrutura mais simples aqui vai ser suficiente, tá? Então, essa é a minha pilha. O que mais que eu tenho? Topo da pilha, né? A gente tem a variável topo, também vai ser uma variável global para simplificar aqui, certo? E agora eu vou desenvolver minhas rotinas de pilha aqui, bem simplesinhas também, né? O que eu faço com uma pilha? Eu empilho um valor. E a lógica é bem simples, né? Se o topo da pilha for igual ao tamanho da pilha, pronto, não posso empilhar porque a pilha está cheia. Stack Overflow, né? Simplesmente isso. Se não acontecer isso, eu vou fazer sem senão aqui, porque esse MSG, quando executado, ele aborta a execução do programa, tá? Então, o que vem em seguida é o quê? Minha pilha, na posição topo mais, para receber o valor que eu quero inserir. Simples assim. O número que eu quero colocar na pilha. Pronto. E o que mais que eu vou fazer é o desempilho. Né? Como é uma variável global, então não vou ter aqui parâmetro, né? Então, é bem simples também. Se o topo da pilha é igual a zero, né? E aí eu vou iniciar esse topo aqui, pessoal, com zero, tá? Ele está sempre uma posição, ele já indica a posição que vai ser inserido o primeiro valor, tá? Então vai ser assim que a gente vai fazer. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Esse topo é igual a zero, então nós não podemos, né, desempilhar. Minha pilha está vazia. Poderia ter começado com menos 1, aí eu incremento antes para depois, poderia ser assim também, ó, menos 1, aí eu incremento o topo, né, para eu poder inserir o valor. Poderia ser assim também. Se o topo é igual a menos 1, aí a pilha está vazia. Não tem como desempilhar, é um erro de pilha vazia. Certo? São calibragens aqui que a gente pode fazer, né, pessoal? E aí, meu desempilha vai ser simplesmente... aí é simétrico, né? Eu vou retornar pilha na posição topo e depois eu decremento, certo? Então, é assim, ó, a minha pilha só essa estruturazinha simples. Depois, né, com um melhoramento, eu vou pedir para vocês mexerem, né, modificarem, fazerem com que essa estrutura fique um pouco mais elaborada, né, para o negócio ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. Onde é que, por exemplo, eu precisaria dessa pilha aqui? Nós vamos precisar dessa pilha quando eu for trabalhar essa questão aqui do rótulo, tá?
quando eu for trabalhar rótulos aqui nos meus comandos de repetição e seleção, eu vou usar essa pilha. Vou até já usá-la aqui de cara para a gente ficar mais fácil de trabalhar, né? Então, eu vou declarar que é uma variável global também, rótulo, que a gente vai usar para poder gerar os rótulos aqui de forma correta dentro do meu código, né? E eu vou precisar dessas rotinas que vão estar implementadas lá, o empilha e o desempilha, né? São rotinas externas, vou colocar a declaração delas aqui, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos resolver a questão dos rótulos aqui no programa. Depois eu resolvo a questão das variáveis. Onde é que eu vou precisar de pilha? Na verdade, eu vou precisar da pilha no comando escrita, no comando de atribuição também. Mas vamos fazer só para os comandos aqui de seleção, tá? Então, aqui eu preciso de um rótulo, né? Então, nós vamos fazer a seguinte sequência, ó, pessoal. Antes de escrever, nós vamos fazer rótulo sem incrementar. A variável rótulo foi incrementada. Então, aqui, eu vou colocar o valor dessa variável rótulo, certo? Que é o endereço para onde eu vou desviar a minha execução. Só que, o que falta agora para eu fazer além disso? Quer dizer, esse rótulo que eu gerei, eu vou precisar saber qual que é esse endereço na hora que eu chegar no fim da minha repetição, né? Então, eu vou guardá-lo na pilha, tá? É assim que a gente vai fazer, na minha pilha semântica. E aí, a mesma coisa eu vou fazer quando eu chegar aqui, ó. Aqui também eu vou precisar de um rótulo. Então, eu vou também incrementar essa variável global rótulo, que vai guardar para mim, vai numerar esses lugares para mim, né, no código, né? Então, esse rótulo aqui vai ser o quê? Esse valor que eu acabei de obter aqui, né, contando com essa variável, certo? E aí, de novo, encontrei esse rótulo, eu vou empilhar, né, colocar esse rótulo na pilha também, certo? Então, coloquei esses dois rótulos na pilha. Quando eu chegar nesse fim aqui, ó, eu tenho que fazer esse comando escrita. Beleza, só que antes eu vou desempilhar. Eu vou desempilhar esses dois rótulos que estão lá, tá? Rótulo 1 eu vou desempilhar e o rótulo 2 também eu vou desempilhar. Então, pessoal, eu deixo até fazer aqui um esquema para vocês entenderem direitinho o que a gente está fazendo. Quer dizer, eu tenho os dois rótulos empilhados. Ó. Então, eu empilhei primeiro o rótulo inicial e aqui o rótulo fora da repetição. Então, o primeiro rótulo que eu desempilhei é o fora da repetição, né? Então, nós vamos usar aqui, ó. Que é o último que eu gerei aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos usá-lo aqui, ó. E o primeiro rótulo que eu desempilhei é o rótulo, o primeiro que eu inseri, que foi o que marca o início da repetição, para onde eu vou desviar, sempre, né? Então, é exatamente essa ordem aqui. Então, o primeiro rótulo que eu desempilhei é o que marca o fim do meu comando, né? Para onde eu vou sair. Quer dizer, foi o último que eu inseri, ó. Eu inseri dois, ó. Empilhei aqui, né? E empilhei aqui. Na hora que eu desempilhar aqui, em que ordem que eu vou estar desempilhando? Vou estar desempilhando o rótulo que marca o fim da minha repetição e depois eu vou desempilhar o rótulo que marca o início da minha repetição, né? Esses dois desempilhos funcionam assim. E aí eu vou utilizá-los aqui em ordem inversa, tá vendo? Tá aqui o comando fica correto. Tá, vamos ver se deu certo aqui, ó. Vou ter que mudar algumas coisinhas, tá, pessoal? Como eu estou usando essas rotinas e que empilha e desempilha que estão no pilha, eu vou ter que incluí-lo no na minha compilação. Oi, Pedro, pode falar? Tá, vamos ver onde é que eu fiz aqui errado. Tá faltando um fecha. Ah, não, aqui que tá sobrando, na verdade. Empilha rótulo, empilhar. Tem um a mais. Ah, tinha, já paguei. Então, na verdade, é que como tem mais comandos agora para a gente executar, tratar de forma correta, os rótulos vão ser gerados, né? Os lugares no código vão ser gerados no meu comando de atribuição. Então, eu agrupei aqui, tá? Então, não vai fazer uma coisa só, vai fazer um monte de coisa. Então, aqui ele está gerando agora de forma correta os rótulos. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver. Aqui é um comando de repetição, né? Já tem aqui minhas rotinas de pilha. Na hora de compilar, eu já acrescentei essas rotinas de pilha para ser compilado para gerar o meu código. E no meu sintático, eu coloquei esse empilha e desempilha como... Vamos ver se ele vai compilar. Não compilou. Ele está reclamando aqui, ó, referência não definida para empilha e desempilha. Mas eu coloquei aqui no início empilha e desempilha. Faltou a tabela, mas eu não estou usando ela aqui ainda, não. Eu vou usar a tabela de símbolos eu vou usar na hora que eu for tratar a questão da variável. A variável eu vou ter que colocar na tabela, e na hora que eu for usar, eu vou ter que consultar na tabela. É basicamente essas duas operações. O Pedro inclui pilha.c. Não, mas eu não preciso, porque eu estou mandando... Ah, não, pera lá, é aqui, ó. Eu coloquei no lugar errado, ó. Na hora de compilar, eu vou compilar o léxico,
e vou compilar meu pilha também, tá? Eu vou colocar, ó, compilo pilha.c, compilo legs, compilo sintático para produzir o simples, ó, tá vendo? Eu coloquei no RM para apagar, mas não é para apagar. Eu tenho que colocar no make para ele compilar o pilha também. Esse código aqui, ó, ele tem que compilar também essas funções que eu coloquei aqui para compor meu executável, para compor meu executável aqui, ó, tá vendo? Então faltou aqui, né? Eu poderia fazer que nem o Felipe falou também, ó. Não, o Pedro, de colocar um include C. Só que eu não estou querendo fazer esses includes, não. Depois eu quero fazer esses códigos, uma organização diferente, tá, pessoal? Até porque eu quero que vocês me entreguem o projeto a partir dessa versão. Se começar a aparecer versão parecida com projetos antigos, eu sei que vocês copiaram, tá? Então vai ter que partir daqui, ó, né? Com o jeitão que está aqui. Então, aí eu garanto a originalidade desses trabalhos, né? Essa é uma questão também que eu estou querendo. Como a gente está fazendo um curso à distância, né, eu quero isso. Ah, tá. Aqui ele está reclamando, por exemplo, mensagem pilha cheia, né? Então, para eu poder utilizá-lo aqui, eu vou ter que incluir também, né? Vai ter que ter o escopo dessa rotina aqui, tá? Como é que é o escopo dessa rotina mensagem? É o mesmo que eu coloquei aqui, né? Mensagem. Depois eu posso colocar essas declarações, esse escopo, tudo num único arquivo .h, tá, pessoal? Que aí fica mais bonitinho ainda, tá? Aqui eu só coloco o escopo, né? Que na hora que ele emendar, na hora que ele juntar, né? Esses códigos todos, aí ele sabe que tem essa rotina lá. Aqui é só uma warning, na verdade, aqui, ó. Eu resolvi, ó, make limpa, tá vendo? Ele só dá um aviso para mim, ó, tá estranho, parece que tem uma declaração aqui que não existe, né? Ele reclama aqui, né, essa mensagem aqui. Onde é que tá? Olha, existe uma função MSG implementada em algum desses códigos-fonte. Onde é que ele está implementado? Tá aqui, ó, tá lá no léxico, né? Eu posso reunir isso tudo num único código, organizar essas funções, né, para ficar mais bonitinho, pessoal. Mas por enquanto vamos deixar assim, tudo bem? Então, isso feito, nós podemos agora testar nos compiladores, pelo menos a parte de tradução de rótulos aqui, ele fez de forma correta. E fez, ó, percebam que deu certinho. Ó, né? Então, ó, quando ele chegou no enquanto, ó, vou olhar aqui, ó. Aqui chegou nesse enquanto, ele gerou ali um nada aqui, beleza. Quando ele chegou no desvio-se falso aqui, quer dizer, depois que ele traduz expressão, vai ter um desvio-se falso para L2, né? Que é esse lugar aqui, que depois ele vai recuperar. Quando ele chega no fim enquanto, os dois rótulos que foram empilhados, né? Para a palavra enquanto, e depois da tradução da expressão, ele vai recuperar. E aí ele vai colocar na ordem correta. Vai ter um desvio sempre para o segundo rótulo que eu desempilhei e o L2 nada para o primeiro rótulo que eu desempilhei. Esses dois rótulos vão ter sido empilhados. A explicação, pessoal, havia dado quando eu estava traduzindo esse programa aqui, esse projeto aqui, né? Vamos fazer uma repetição dentro de uma repetição. O jeito estava nesse exemplo, só que eu já apaguei. Tá, eu vou deixar. Depois eu faço esse exemplo aqui, ó. Uma repetição dentro de uma repetição. Não, dá para fazer, quer ver, ó? Vou fazer aqui, ó. B recebe 1, enquanto B menor que 5. Faça. Escreva A. Então, eu vou escrever o A 5 vezes. Né? Então, agora tem aqui minha função, uma repetição para minha variável A, que vai acontecer 5 vezes. Né? O A vai ser escrito 5 vezes, depois o B vai ser escrito 5 vezes, e por diante. O A, por exemplo, se eu leio o A aqui igual a 1, né? Igual a 2, ele vai fazer para 2 e 1. Né? 2 é maior que 0, 1 é maior que 0. E ele vai escrever o 2 5 vezes, decrementa, vai para 1. 1 é maior que 0, Aí ele vai escrever o 1 5 vezes também. Então, cada valor da repetição aqui vai acontecer 5 vezes. Dependendo do significado aqui do meu código, vamos ver como é que ele vai traduzir esses rótulos aqui, né, pessoal? Tem mais rótulos aqui. Vamos ver se ele vai agrupar direitinho. Então, os rótulos da repetição fim enquanto aqui interna vão ter que estar dentro dos rótulos da minha repetição enquanto fim enquanto da repetição externa. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, a tradução, aqui ficou meio grande, mas dá para a gente ver, né? Mas deu certo sim, aqui, ó. Aqui é minha repetição interna, ó. Esse enquanto, ó. Ele está fazendo enquanto, carrega o valor de B, carrega constante 5, compara-se menor, beleza. Aí divide-se falso para fora das repetições. Fora da repetição é esse fim enquanto aqui, ó. Que é antes do decremento da variável A, ó, que acontece aqui, ó, tá vendo? Então ele colocou de forma correta os rótulos daqui. Então essa parte aqui que a gente acabou de fazer, né, para os rótulos, deu certinho. Tá? Nós vamos fazer uma lógica parecida, que não vai dar tempo, né? Estou estourando minha aula, mas a gente vai fazer umas coisas parecidas aqui para o senão, tá? O Felipe aqui falou que o warning aconteceu porque a pilha está sendo compilada antes do sintático.
Mas eu preciso. Tá. Ah, tá. Se eu mudar a ordem aqui, talvez funcione. Podemos experimentar. Mas é uma forma de resolver também, ó, é colocar Isso daqui a gente chama de protótipo da função, né? Eu deixo essa assinatura aqui para que, na hora que eu estou usando aqui, meu compilador saiba, ó, existe uma declaração, existe uma implementação de uma função cujo protótipo é esse. Ele consegue resolver, né, a sintaxe, mas ele só vai conseguir resolver isso na hora que ele compilar todas as fontes para gerar meu executável. Eu vou compilar o pilha C, o léxico C, o sintaxe C para gerar meu sintaxe, né, para gerar meu compilador. Era mais dúvida mesmo para entender o que fazer quando essas coisas acontecem. Então, a sugestão é essa, né? Eu sei que tem uma implementação dessa função, aí eu coloco só o protótipo dela. O que é o protótipo da função? É o tipo que ela retorna, o nome dela e o tipo dos parâmetros, né, em sequência aqui. Eu não preciso dar o nome para o parâmetro, preciso só dar o tipo. Isso é o protótipo da função, a assinatura da função. E aí eu vou colocá-la. Aí na hora que ele compila tudo, ele faz isso. Quando a gente põe esse include, pessoal, por exemplo, include stdio.h. Se você procurar esse stdio.h no seu sistema, você vai ver que ele é um arquivo que só tem protótipo das funções de entrada e saída, né? E aí é só para não dar o warning, né, de que você está usando uma função que não está implementada. Mas como é que ele sabe? Aqui, então, para ele saber que existe uma função printf que vai ser juntada ao meu programa na hora que esse programa for compilado, eu preciso incluir aqui os protótipos de todas as funções. Tá? No nosso compilador, a gente não vai ter esse problema de link editar, de juntar vários códigos. Por quê? Porque todo o código vai estar no único programa-fonte, né? Mas essa é uma questão a ser tratada também no projeto de um compilador, tá? Um compilador real. Eu não vou tratar isso agora, mas em algum momento eu volto a discutir isso, viu, Felipe? Pessoal, estourei aqui um pouquinho o tempo, né? Diferente de outras vezes, eu estou tendo esse trabalho aqui de explicar detalhadamente, né, o significado dessas rotinas, dessas estruturas que eu tenho no meu código, e aí eu estou dando uma forma diferente aqui no meu programa, né, para que vocês me entreguem um código diferente de códigos de versões anteriores, e aí eu vou deixar mais a próxima aula para apresentar isso daí, tá? Então, na próxima aula eu finalizo isso, e aí eu deixo para... e aí a gente tem mais 2 aulas de teoria. Tem 2 aulas de teoria aqui, ó, que é para tratar do... 3 aulas, na verdade. Decidibilidade e o problema da parada. Que aí é questão teórica mesmo, tá? E aí não vai ter nenhum correspondente no nosso projeto de compilador. Quer dizer, na verdade, é para a gente saber dos limites da computação, né? Que está dentro do assunto de teoria de linguagens e linguagens formais e autômatas. Aí eu vou fazer o seguinte, então, na próxima aula, eu termino aqui o projeto compilador, fazer 3, e aí eu volto, né, tratando essa teoria aqui. E aí, no decorrer também, a gente já vou passar, né, a parte do projeto que vocês vão ter que desenvolver. Discutir algumas extensões, né, e aí a gente vai desenvolver o projeto aqui, né, as outras partes aqui eu vou começar a desenvolver o projeto. Tudo bem? Então, finaliza aqui. Tem algumas dúvidas, eu vou deixar para trocar na próxima aula, tá, pessoal? Discuto na próxima aula. E aí, para quem não viu essa aula, continuamos a partir daqui. Isso, o Lucas está perguntando aqui, depois dessas 3 aulas teóricas, a gente vai ficar só discutindo um projeto, vai ser só discutir um projeto. A gente vai ter um mês, basicamente, em que eu vou apresentar determinadas questões e vocês vão implementar o projeto para me apresentar no final, certo? Dúvidas, pessoal, tá aqui? Deve ter algumas, né? Depois vocês tentem fazer, pega minha aula, vai truncando, né, os pedaços que eu estou implementando e tentem fazer, né? O compilador, até a parte que está aqui, ele já faz a tradução de rótulos no comando de repetição. Basicamente isso. A parte de variáveis não está resolvida ainda, né? Tem algumas questões que não estão resolvidas ainda. O Pedro está falando que vai ter que rever, né? Perder algumas partes. Tenta ver de novo o que eu falei. Eu acho que eu falei meio rápido aqui, né? Na hora que eu fui implementar isso, na hora que eu fui modificar aqui meu código, né? Acrescentando aqui a forma de escrita, que corresponde à tradução, né? Do meu... E depois dá uma olhadinha nisso daqui, que foi o que a gente implementou usando a pilha que a gente definiu lá, tá? Dá uma olhada. Se tiverem dúvidas, vocês anotem, para que na próxima aula vocês me perguntem, que aí a gente vai continuar a partir desse ponto, tá? O Elbert está perguntando, fora da aula, que editor você usa para cortar as partes que você não fala no vídeo? Ah, não é um editor, não, Elbert, é um script em Python. Na verdade,
É o seguinte, ele usa aquele FFmpeg e a gente tem uma das opções do FFmpeg é descobrir esses momentos de silêncio. Então eu pego todos os momentos de silêncio, né, e gravo num arquivo e depois eu pego esse arquivo e vou cortando, usando o próprio FFmpeg mesmo. Tá? Aí a aula fica bem menor, porque se fizer usando ferramenta de edição, demora muito, o vídeo fica muito grande, 1 hora de vídeo para você editar demora demais. E eu consigo fazer nos 20 minutos usando esse script em Python. Depois eu passo para você, se você quiser, né? Não sei se vai querer. Então tá, eu vou fazer edição, vou liberar vocês. Peço que vejam de novo, né, alguma parte que vocês não entenderam. Anota para mim e na próxima aula eu vou dar continuidade. Eu vou contextualizar de novo em que parte do projeto a gente está e aí a gente vai usar a tabela que a gente não usou ainda e a pilha em outros lugares aqui do código. Não, não é o editor, não. É um script em Python que eu uso. Ah, beleza. Depois eu passo para vocês, então. Esse não foi eu que fiz, não, tá? Eu peguei e encontrei, mas eu passo o link para vocês. Funciona legal. Você só tem que ter a ferramenta de visualização, de edição de vídeo, que é o FFmpeg. A maioria dos editores de vídeo usam essa ferramenta. E você tem como usá-la em linha de comando também, sabe? Com um monte de parâmetro. Então, para mudar o formato do vídeo, dá para fazer muita coisa. Essa FFmpeg funciona para imagem também. Algumas operações a gente consegue converter imagem, sabe? É bem interessante. Uma ferramenta de edição de vídeo e imagem. Quer dizer, em linha de comando. Aí as ferramentas de edição de vídeo usam ela, né? E aí eu estou usando ela nesse script Python. Então, beleza. Fechando aqui então, pessoal, agradeço. Vou parar aqui minha gravação. Essa aula ficou bem